Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso Explicando a Fé Reformada. E nessa feita, para responder a dúvida de um irmão, ele pergunta a nós: o Sola Escritura e as Novas Revelações, qual a relação e como é o entendimento da fé reformada de fato sobre este assunto? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isto na aula de hoje. Veja, a primeira questão que a gente precisa considerar é a questão do pentecostalismo, sua história e sua origem. Na atualidade tem surgido um movimento que está minando, de certa forma, a autoridade e a suficiência das Escrituras Sagradas. Este movimento é conhecido como o movimento do pentecostalismo ou movimento pentecostal. E isso entra na tradição reformada hoje como o chamado continuismo, expansionismo. São estruturas de pensamento que são colocadas para descrever a ideia dessa ideia, né? Continuismo, expansionismo, providencialismo, são nomes que as pessoas dão para manter uma certa paixão por revelações quentinhas, novas, vindas do céu, de alguma forma, para o cristão do Novo Testamento. Então, nossa aula de hoje vai visar entender um pouco sobre isso. O movimento pentecostal nasceu nos Estados Unidos no meio de um período de grande mudança social e incerteza espiritual. Os Estados Unidos, no fim do século XIX, começo do século XX, aquilo que veio a ser conhecido como pentecostalismo parece ter tido sua origem entre aqueles que já eram cristãos ativos, mas que, segundo os pentecostais, queriam algo mais além daquilo que estavam recebendo de suas igrejas. Este acréscimo veio a eles em forma de experiências de falar em línguas, que, quando foi acompanhada pela persuasão de que este falar era a evidência do batismo do Espírito Santo, então criou aí o embrião da convicção pentecostal. Charles Parham, tem sido chamado de o pai do movimento moderno do pentecostal. Ele estabeleceu o lar de curas em Bethel e o Colégio Bíblico Bethel em Topeka, Estados Unidos e estados do Kansas. O corpo discente recebeu o pedido de pesquisar a questão: qual é a evidência bíblica do batismo do Espírito Santo? Houve unânime acordo de que a glossolalia constituía essa evidência, e daquele tempo, em outono de 1900 em diante, houve um esforço convencionado, né, de receber o batismo do Espírito Santo como uma evidência da glossolalia, né? Então, neste cenário, deve-se saber que o movimento pentecostal crê na experiência de novas revelações, ou seja, revelações que suplementam, complementam as escrituras sagradas, e esta crença pentecostal tem grande impacto sobre o tema que estamos discutindo nessa breve aula de hoje. Pois, uma vez que se há novas revelações, como fica a doutrina da suficiência da palavra de Deus? E aí nós entramos na Confissão de Fé de Westminster, que diz que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória e para a salvação e fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Essa é a convicção da maioria da tradição reformada presbiteriana, de modo geral, né? A rainha das confissões, a Confissão de Westminster, traz essa declaração para nós. Então, a primeira questão que nós vamos trabalhar é a questão da suficiência da Bíblia. Suficiência da Bíblia. De modo particular, este movimento tem atacado as Escrituras com a concepção de que Deus continua a falar conosco a parte das Escrituras. E assim se tem dito, por meio da experiência, que a Escritura é incompleta. Vale salientar que estamos vivendo tal situação porque há muitos de desconhecimento completo do que seja a profecia e o dom de línguas à luz da própria revelação bíblica. Analisaremos esses dois dons, pois são eles que têm gerado tanta confusão acerca deste assunto. Então, consideremos a profecia à luz da teologia bíblica. Veja, a revelação bíblica ela atingiu seu ponto alto
todos os profetas subsequentes falaram dentro do contexto da mensagem que Moisés esboçara e desenvolvera. Ele é, por excelência, o tipo profético e precursor profético de Cristo. É o revelador último da vontade de Deus, do plano e dos propósitos de Deus dentro da história. Então, quando é que a revelação do Antigo Testamento tem grande alto? É quando Moisés, o legislador, recebe a revelação da lei. A passagem que nos leva para esta conclusão é a passagem de Deuteronômio 18, de 14 a 16, onde nessa passagem nós temos o conceito de profecia desenvolvido pelos termos que são ali empregados na passagem. A passagem que nos leva para essa conclusão é exatamente essa passagem, e vamos ver. Primeiro, nós aprendemos 3 verdades lendo aquela passagem. Que a profecia não era, em primeiro plano, uma adivinhação do futuro, que Moisés, como verdadeiro profeta, era um tipo de um profeta maior, e que Moisés era o mediador da palavra profética do pacto. E aí entramos no mediador pactual. O Êxodo capítulo 7, versos de 1 a 2 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Você lendo esta passagem, você percebe, por exemplo, que Moisés é colocado como se fosse uma divindade, e Arão, o profeta da divindade. Então, a palavra da divindade é colocada na boca do profeta, e o profeta vai anunciar esta palavra. Tanto é que a palavra profeta no texto hebraico significa boca, aquele que comunica a palavra de Deus. Lá em Números 12, versos de 6 a 7, diz o seguinte: Então disse, ouvi agora, pois, as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Nesta passagem, temos o paralelismo profético. Este recurso literário pode ser percebido da seguinte forma, na seguinte estrutura. O paralelismo profético do texto original sublinha o caráter revelatório da mensagem que vem ao profeta. Se em visão, é alinhado com em sonho. A ele é alinhado com a ele novamente. Me farei conhecer, falarei. Então, a revelação profética é uma revelação plena e clara do caráter da palavra e de orientação divina sobre todas as coisas. Então, é necessário que você entenda isso dentro do contexto bíblico-teológico. Chegamos aos dons de línguas. As línguas em Atos 2, por exemplo, é descrita como sendo um dom do Espírito Santo. Versículo 4 diz, tendo sido dado soberanamente. Segundo, o dom consistia em falar uma língua humana. Versículos de 5 a 6 fala que eles falavam na própria língua materna, né? Anunciavam as grandezas de Deus, versículo 11, e era o cumprimento da profecia de Joel, versículos 16 a 21. Então, o dom de línguas ele tinha um caráter revelatório, revelacional. Há teólogos que dizem que o dom ele não é revelacional. Na verdade, o dom de línguas ele sempre foi revelacional. Chegando agora a 1 Coríntios 14, versos de 1 a 5. Nessa declaração, por exemplo, o apóstolo Paulo deixa-nos claro que a edificação da igreja deve ser alvo dos dons. Mas o apóstolo aqui ressalta a importância da interpretação para o dom de línguas. Pois se a interpretação for adicionada, então nós teremos profecia. Esta declaração de Calvino, como Calvino diz, é baseada no versículo 5, sumarizada exatamente a ideia de que as línguas interpretadas são equivalentes à profecia. Agora, a cessação dos dons revelacionais. Estes dons revelacionais cessaram há muito tempo, desde a era apostólica, e a Escritura de forma clara demonstra esse princípio imperecível da palavra de Deus, e há uma gama de textos bíblicos que parecem indicar a cessação dos dons revelacionais. O primeiro texto é Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Aqui vemos claramente que estes textos apontam para Cristo como o clímax e o fim da revelação especial de Deus. Nós vemos na passagem de Hebreus um caráter fragmentário e progressivo da revelação no uso de 2 advérbios gregos, polimeros, que significa em muitas partes ou porções, em outra palavra, politropos, que significa em muitos tipos de modos. Sugere aqui a ideia de diversidade das formas nas quais Deus se revelou ao seu povo. Um outro ponto importante é o uso do verbo falar no grego. Você tem lá e falou, elalessen, conforme vemos no versículo 2. Está em um aspecto verbal que indica uma ação passada não repetida, apontando para o clímax da revelação.
É-nos dito nestes últimos dias, nos falou. Calvino, analisando essa passagem, diz o seguinte, que o sentido consiste que não há mais razão para nós ficarmos ainda em dúvida se devemos esperar alguma nova revelação. Não foi apenas uma parte da palavra que Cristo trouxe, e sim a palavra final. Calvino era sensacionista. Agora, a análise do texto de Hebreus. Eu tenho Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 2. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Aqui eu tenho Deus falou, é dito o texto, Deus falou, Deus tem falado. Desse arcabouço, nós temos o seguinte: aos pais pelos profetas. Quando? Outrora. A nós, ele fala pelo Filho. Quando? Nos últimos dias, ou seja, agora. Então, nesse processo, nós temos o processo revelacional dado desta maneira, desta forma. A revelação de Deus é colocada para nós dentro desse contexto ímpar e singular. Isso é ressaltado pela Confissão de Fé do Westminster, capítulo 1, seção 1, onde a Confissão de Fé ela cita quase que ipsiliteris esse texto de Hebreus, capítulo 1. O outro texto que começa a ser debatido é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 8 a 13. Um dos textos muito debatidos sobre a questão da cessação dos dons revelacionais é 1 Coríntios 13, de 8 a 13. Malcolm Smith ressalta que nesta passagem o apóstolo enfatiza a permanência da fé, da experiência do amor e o caráter temporário dos outros dons, a saber, a profecia, a língua e o conhecimento. Um escritor contemporâneo declara que essa passagem parece ser uma pedra de tropeço inamovível para a visão de que esses dons cessaram. É o Richard Gaffin que lembra isso. Essa avaliação negativa da passagem foco é fruto da tentativa de se determinar o sentido exato do versículo 10, o perfeito. Existem duas posições predominantes que procuram definir o sentido do perfeito nesta passagem. A primeira é a concepção canônica, onde está-se que Paulo está ali se referindo ao cânon e ao seu fechamento, e a segunda ideia refere-se à volta de Cristo. Paulo declara: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 10. O foco, como já declaramos, está na palavra perfeito, esse adjetivo no grego, toteleion, que significa perfeito, maduro, fim ou propósito ou maturidade. A significação do adjetivo ajuda-nos a identificar do que o apóstolo Paulo está tratando. Isso porque a palavra teleion, de fato, se refere ao fim de um processo ou de um desenvolvimento. É uma palavra no neutro. E alguns teólogos olham para esta palavra e reafirmam, que ela refere-se à volta de Cristo. O N teólogo dos nossos dias declara a vinda do perfeito e o então concernente ao conhecimento completo do crente, versículo 12, sem dúvida refere-se ao tempo da volta de Cristo. Aqui é o Richard Gaffin, mais uma vez. Sem dúvida se refere ao tempo da volta de Cristo, diz ele, mas tal posição é contestada com o significado de 13:10 é clarificado ao fazer o contraste com o infantil no verso 11. A saber, quando a revelação plenamente adulta e madura vier, então as revelações espaciais de um estado de infância deixarão de existir. Aqui a ideia é muito clara, bem perceptível, de que como é um neutro, não se refere a uma pessoa, então não é referência a Cristo, como não é também uma referência à igreja propriamente dito, é a um objeto ou a um processo claro de conhecimento. Nesse sentido, não há outro objeto claro de conhecimento senão a Escritura Sagrada. Então é pervisto aqui, ou perpassado aqui, a ideia do cânon sendo encerrado, trazendo a revelação plena de Deus à comunidade pactual. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Deus estenda a graça. Num outro momento nós teremos uma série de estudos sobre o papel do Espírito Santo e nós retornaremos a esse debate com mais profundidade. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Se inscreve, ative as notificações. Aí embaixo nesse vídeo haverá uma forma como você pode nos ajudar apoiando o nosso canal. Deus abençoe. Um abraço. Nos vemos na nossa próxima aula.